Bom dia, na doce paz do Senhor Jesus. Mais um café com Deus para nós. Salmo 124 nos diz o seguinte: se não fora o Senhor que estivesse ao nosso lado, ora, diga a Israel, se não fora o Senhor que estivesse ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolido vivos. Quando a sua ira se acendeu contra nós, então as águas teriam transbordado sobre nós e a corrente teria passado sobre a nossa cabeça. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro. O laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está o nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Que coisa linda! Este salmo é um salmo de romagem ou peregrinação. É o salmo que os israelitas, ao adentrar o santuário, subiam os degraus, recitando, cantando. É o salmo que diariamente deveríamos ler, e ler de verdade. Ou mesmo deveríamos memorizá-lo, pois os comentaristas dizem que é um hino de ação e graças a Deus pelos livramentos. E é verdade. Você já parou hoje para agradecer a Deus pela noite? Você já agradeceu a Deus pelo seu sono? Você já agradeceu a Deus hoje pela manhã pelos livramentos? O salmista diz: se não fora o Senhor que estivesse ao nosso lado, ora, diga a Israel, se não fora o Senhor que estivesse ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, então eles nos teriam engolidos vivos. Quantos de nós passamos todo dia e não somos capazes de, em nenhum momento do dia, louvar a Deus pelas vitórias e livramentos, buscar um momento para a oração? Frequentemente nos lembramos de pedir, mas depois que recebemos as bênçãos, esquecemos da fonte da bênção. Depois que a petição é respondida, ou depois que as petições são respondidas, nos esquecemos até de dizer: Deus, obrigada. Deus sempre reclamou do seu povo Israel pela ingratidão. Eles eram ingratos. Leia o Salmo 107 e você verá que Deus dava pão. Eles iam e se rebelavam, mas na hora da angústia se lembravam de clamar e Deus respondia. Leia e você conferirá comigo. Em Lucas 17, 11 e 19, podemos ver 10 homens foram até Jesus. 10 leprosos, todos nós conhecemos a história. Eles foram a Jesus clamando por uma cura. Jesus fez um milagre, curando a todos, os 10. Mas sabe quem veio agradecer? E este não era judeu, ele era estrangeiro. E você é uma pessoa agradecida? É lindo quando reconhecemos o Senhor como nosso protetor e salvador. Davi, além de ser alguém que tinha um exército preparado, um exército invejável,
mas ele era servo de Deus. Ele fazia questão de louvar a Deus, de consultar a Deus, de agradecer a Deus, de engrandecer a Deus, de exaltar a majestade desse Deus. E além disso, ele atribuía cada vitória ao Senhor, ao Deus Todo-Poderoso. Aprenda com este homem de Deus. Ele começa o salmo dizendo: se não fora o Senhor. Ele não começa dizendo: eu tenho um exército excelente. Eu tenho gente que trabalha para mim, que é muito inteligente. Não. Ele diz: se não fora o Senhor que estivesse ao nosso lado. Aleluia. Deus do nosso lado, não há o que perder. Deus do nosso lado, não há o que temer. Deus do nosso lado, a vitória é garantida pelo sangue de Jesus. Ele termina o salmo dizendo: bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. Ele começa o salmo atribuindo a sua vitória a Deus. E ele termina o Salmo 124 dizendo: foi o Senhor. Moisés, pare aí. Moisés, ele era um desses homens. Ele sabia e confiava no Deus Todo-Poderoso. E ele levava o povo a confiar nesse Deus. E Moisés, ele compôs o Salmo 91. E em um dos versículos ele diz: direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei. E aí ele segue: porque ele me livrará do laço do passarinheiro. Davi diz no Salmo 124, o laço do passarinheiro quebrou-se e nós escapamos. Ei, creia, você vai escapar do laço do inimigo. O inimigo, você não será presa do inimigo, quero dizer. Não, você vai confiar. Moisés disse: direi do Senhor, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Pelo fato de reconhecer o cuidado e a proteção de Deus, Davi termina um salmo dizendo: o nosso refúgio, aleluia, o nosso lugar onde nos escondemos, o nosso lugar aonde corremos quando estamos com medo, o nosso lugar aonde vamos quando o inimigo se levanta para nos destruir. Ele é o refúgio forte. Ele é a cidade de refúgio aonde nos refugiamos. A Bíblia diz lá em Provérbios 18:10, torre forte é o nome do Senhor, para ali correrão os que confiam nele e estarão seguros. O nosso refúgio terminou o homem de Deus no Salmo 124. Ele diz: o nosso socorro está em o nome do Senhor que fez os céus e a terra. Confie no livramento de Deus para a sua vida. Confie no livramento de Deus para a sua família. Confie no livramento de Deus no seu trabalho. As coisas não irão permanecer como estão, porque nosso Deus trabalha para os que confiam nele. Tome este café, aleluia, e creia que não vai faltar provisão, não vai faltar união, não faltará paz, não faltará livramento, porque o Senhor está do teu lado. Tenha um bom dia na companhia de Jesus.
que é o seu guia e o seu protetor. Amém.